Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. Tô mega feliz de estar fazendo outro vídeo aqui para vocês. Se você ainda não me segue lá no Instagram, meu perfil é @sinapsecreativa_tdh e por lá eu consigo ter um contato muito mais próximo com vocês, conversar mais, interagir mais do que aqui no YouTube. Bom, pessoal, o vídeo de hoje ele é bem rapidinho, na verdade é uma conversa, né? Eu tenho recebido algumas perguntas lá no Instagram sobre rotina, sobre adaptação em morar sozinha. E recentemente eu passei por uma grande mudança dessa. Antes eu morava com os meus pais e há cerca de 1 ano e meio por aí eu me casei e vim morar na minha própria casa, no meu próprio apartamento. E eu confesso que foi uma das fases mais apreensivas que eu passei, porque eu não sabia direito como eu ia lidar com essas mudanças, né? Com essa mudança de ambiente, com essa mudança de rotina e mudança de responsabilidades. Eu sei que para quem está assistindo de fora e é neurotípico, deve imaginar que isso nem é tão significativo assim. Poxa, é um grande passo, independência. E apesar de querer muito me mudar de casa, eu sempre sonhei em ter o meu cantinho, de ter a minha liberdade, né? Foi um dos medos que eu fiquei marinando por meses. Eu não sei se eu comentei com vocês, mas eu casei durante a pandemia. Então, isso também dificultou um pouco para que eu virasse a chavinha e entendesse que aquele processo estava acontecendo de fato. E por que eu falo isso, tá, gente? Vou contar pra vocês. Eu tenho um relacionamento com meu marido de mais ou menos 7 anos e meio, quase 8. E já tava na hora da gente se casar, enfim. E foi na pandemia onde a gente encontrou, não forças, mas condições da gente alugar um apartamento, da gente se mudar de casa e dar esse passo realmente. Pois bem, decidimos então, a gente começou a procurar apartamento e aí eu achei muito rápido, cerca de 1 mês mais ou menos que eu tava procurando apartamentos. No último dia do ano de 2020, eu aluguei esse apartamento que a gente mora hoje pela internet. Pois é, depois que eu vim conhecer, e basicamente todas as compras, tudo que a gente comprou pro apartamento, tudo que a gente fechou de contrato pro casamento foi pela internet, porque a gente estava no começo de 2021 e nesse período a pandemia estava no seu auge, morrendo 3, 4 mil pessoas por dia. Então não tinha a mínima condição de eu ir até a loja e comprar, por exemplo, o meu sofá. E aí, por que eu tô contando tudo isso pra vocês? Porque, pra mim, pra experiência se tornar real, eu preciso sentir algumas coisas. E sempre foi muito significativo pra mim esses detalhes. Então, eu, na minha cabeça, imaginava que quando eu fosse me mudar, que quando eu fosse montar um apartamento, eu iria comprar na loja, eu iria escolher, eu ia ver chegar aqui. E não, foi tudo muito à distância, né? Eu tinha dia que eu comprava tudo pela Americanas, tudo pelo Mercado Livre, e isso me deixou um pouco em choque, porque no dia do casamento, de fato, que a gente voltou pra cá, né, que a gente terminou a lua de mel tudo e voltou pra cá, que eu caí na real e falei, meu Deus, agora eu tô morando sozinha, agora é eu que vou fazer tudo. Socorro! Então eu tive uns pequenos surtos assim no começo, é, porque eu ainda não tinha entendido na minha cabeça que daqui pra frente esse lugar aqui, esse seria o meu novo cantinho. E se você não sabe, eu tenho um diagnóstico do TDAH, vai fazer 8 anos, e recentemente eu descobri que eu tô no espectro. Isso significa que eu pertenço ao transtorno do espectro autista. Eu não sabia disso, tá, quando eu me casei. Então, tudo que eu vou relatar pra vocês era sem ter a consciência de que eu estava no espectro. Achava que tudo isso era um sintoma do TDAH ou parte da minha personalidade e ponto, tá? Então, assim como pra vocês eu vim com essa bomba aqui, essa notícia, pra mim também é muito novo porque faz só meses que eu descobri, né, que eu fui diagnosticada com TEA. Então, na minha vida toda, eu precisei desses pequenos detalhes, desses pequenos rituais, para eu entender que uma situação era real. E casar, morar sozinha, eu achei que eu precisaria de vários desses rituais, né? Então, quando eu entrei aqui com o Gabriel, tanto eu quanto ele ficamos meio em choque, assim. Falei, nossa, a gente vai ser realmente adulto agora. Apesar de eu já ter 26 anos agora, né? Porque eu tinha 25.
Eu sempre fui muito independente, sempre trabalhei, sempre tive meu cantinho em casa, o meu quarto era o meu universo em casa. Mas existem algumas responsabilidades que muitas vezes a gente não tem dentro da casa dos pais. Uma delas é as contas, né? Eu pagava algumas contas, sim, ajudava eles, mas a responsabilidade suprema de manter a casa não era minha. Então, por exemplo, colocar o lixo para fora, fazer janta todos os dias, saber se tem roupa lavada, essas coisas de organização nunca foi a minha praia e eu confesso para vocês. Meio bizarro, né? Porque no meu perfil eu falo de organização, mas é mais voltado para estudo, para algo mais pessoal, estilo de vida. Então eu nunca tinha aplicado nada e aí eu vim morar sozinha, eu nunca tinha feito comida, basicamente, tinha feito brigadeiro, miojo, macarrão, algo assim, mais arroz, feijão, que mais? Lavar roupa, nunca tinha feito isso e não foi por falta de insistência da minha mãe. A única coisa é que as minhas opiniões com a da minha mãe chocavam muito quando eu morava na casa dela, então eu tentava me afastar de tudo isso, ajudava como eu podia, mas eu nunca curti muito desse excesso de vou treinar você pra casar, eu sempre achei isso muito antiquado e não era minha praia, não é nesse tipo de relacionamento que eu acredito, nem o Gabriel. Mas quando eu cheguei aqui eu não queria perguntar pra ninguém como fazia as coisas, e aí no começo do casamento eu tive que ir pra saga do YouTube, aprender tudo via YouTube. Até aí, pessoal, tudo bem, é uma adaptação normal de quem é neurotípico, ok? Todo mundo enfrenta dificuldades para adaptação. Mas aconteceu uma coisa muito louca que eu não imaginava, que é a minha parte sensorial ficar hiperaflorada. Tem tarefas que eu fazia, que eu faço hoje em dia que eu não fazia na minha antiga casa e que me causam muito desconforto sensorial. E foi aqui, morando sozinha com o Gabriel, que eu tive uma rotina um pouco mais tranquila, emocionalmente falando, que eu consegui ter chance de perceber algumas características minhas que eu não tinha percebido, moto, que eu não tinha percebido quando eu morava com os meus pais, né, por outras questões. Então, textura, cheiro, horário, rotina, pequenos rituais que eu nunca tinha percebido que eu fazia todos os dias igual. E aí, nesse ponto, eu falo que o Gabriel foi muito importante porque ele me ajudou a perceber todos esses pontos que às vezes a gente não enxerga. E aí tem um outro ponto também, né? Porque eu tentei reproduzir mais ou menos os comportamentos que eu via na minha casa. Ou seja, na primeira semana, eu não admitia ter um copo de louça na pia. Então, cada vez que eu comia, eu ia lá e lavava toda a louça. Porque na minha casa era assim. Só que aqui isso não funcionava e não era do meu perfil. Ou seja, eu ficava extremamente estressada tendo que lavar a louça toda hora. Imagina só. Eu não podia ver um cabelinho no chão, um pelinho no chão, que eu já queria aspirar a casa de novo. Resumindo, pessoal, os primeiros 10 dias eu basicamente fiquei limpando casa, guardando coisa, e são tarefas que eu particularmente não gosto de fazer, faço por necessidade e para deixar o ambiente agradável. Então, nos primeiros dias eu estava assim, pirando, até a gente ter uma conversa e o Gabriel fala assim pra mim, eu acho que tá errado isso aí, a gente precisa montar a nossa rotina, a nossa vida, e as coisas não precisam ser tão perfeitas no lugar, tão arrumadas, porque senão a gente não vai conseguir fazer mais nada, né? E eu acho que naquele momento eu entendi, puxa, eu tô na minha casa, eu tô no meu cantinho, eu não preciso viver no caos, mas eu também não preciso viver nessa organização constante. E se vocês acompanham um pouco dos meus vídeos, sabe que eu faço vários vlogs de organização aqui, e aquilo não é forçado, tá, pessoal? Eu realmente faço aquela organização, tenho dias certos para fazer as coisas, para que o ambiente fique agradável, para que eu consiga me mexer no ambiente. Então, hoje em dia, como uma boa TDAH, eu sou extremamente bagunceira. Mas eu entendo que para mim fazer essas bagunças, eu tenho alguns gatilhos. Então, por exemplo, eu vou me trocar e eu tiro uma roupa do armário. Se eu tirar 2, 3 roupas e colocar em cima da mesa, aquilo já vai me dar uma vontade imensa de tirar outras roupas do armário e testar outros looks para sair. Ou seja, uma baguncinha puxa a outra. Então, sempre eu tenho que me atentar aos detalhes para não desmoronar em bagunça todo dia. O outro ponto também, gente, foi a roupa lavada, né? Então, no começo eu lavava a roupa todos os dias. Todos os dias eu tava estendendo, lavando roupa. E além de não ser adequado, porque a gente gasta muita água, muita energia, era um tempo muito precioso, né, que eu perdi ali. Basicamente 1h30 para fazer esse processo
E fora que assim, às vezes eu colocava um ciclo da máquina com 3, 4 peças de roupa, então não fazia sentido nenhum. Então, quando eu falo pra vocês no perfil que a gente precisa ter rotina, cara, a gente precisa ter rotina em projetos pessoais, nos estudos e até pra fazer coisas mecânicas em casa, porque senão a gente não consegue ter tempo e nem disposição e nem energia para colocar em projetos mais importantes. Então, eu estava fazendo uma mudança de carreira quando eu me casei. Eu estava começando uma pós-graduação estilo residência. Eu estava fazendo mudanças pessoais em mim também, né? Tinha nossa mudança de relacionamento, de namoro para casamento. Várias coisas importantes acontecendo, mas eu não conseguia ter energia porque eu estava me preocupando por que não cabia todas as xícaras na prateleira X da minha cozinha. Então, assim, acredito que seja problema do TDAH, às vezes a gente dispersa, procrastina e desvia a nossa atenção de coisas que precisam de energia, que precisam de um foco maior, para outras que são mais banais, por exemplo, como uma arrumação de casa, né, em certos pontos, para não fazer aquilo que é mais importante, né? Então, às vezes eu passava o dia inteiro organizando, o dia inteiro limpando, para não ter que tocar em assuntos mais delicados, para não ter que cumprir tarefas que eu precisava, né? E acredite ou não, uma delas era gravar vídeo para cá. Apesar de hoje em dia eu conseguir lidar bem com a câmera, se você ver os primeiros vídeos do meu canal, eu nem conseguia olhar direito para vocês, eu tinha muito receio ainda de ficar gravando para cá, porque eu achava que as pessoas não iam gostar e, e eu não sabia se eu tinha algo, deixa eu ver, algo que significasse algo para vocês, sabe? Que ajudasse vocês de alguma forma. Então, coisas que eu tive que organizar, né? Esse tempo que eu demandava para casa. E aí foi importante eu fazer um cronograma certinho, porque como uma boa TDAH eu adio tudo. Então, nesse ponto, hoje em dia eu achei um equilíbrio. Então, eu lavo roupa uma vez por semana, organizo sempre as coisas em blocos maiores, para não ter que ficar repetindo o serviço o tempo todo. Mesma coisa, comida, pessoal. Eu aprendi a fazer, aprendi a congelar, aprendi a facilitar a minha vida nesse ponto. E aí hoje eu consigo ter tempo para estudar, para trabalhar, para descansar. Então, a rotina para um TDAH salva. O problema é quando a gente quer colocar a rotina extrema, de extrema organização, de extremo cuidado, de extrema limpeza, na cabecinha de uma pessoa que é TDAH e que não gosta de regras. Então, é um choque muito grande. E aí, recentemente, quando eu fui diagnosticada no espectro, o que aconteceu? Eu ficava pensando assim, nossa, mas as pessoas que são TEA são mais organizadas, elas conseguem manter uma rotina, elas têm os rituais. Então, eu comecei a conhecer várias pessoas que são TEA e que são TDAH e que permeiam entre esses dois mundos. Então, o que eu quero dizer com isso? Que muitas vezes eu tô naquele caos do TDAH, sem regra, sem rotina, não gosto do esperado, gosto de acordar e falar o que eu vou fazer hoje, mas muitas vezes eu preciso daquela rotina organizada do TEA, eu preciso de horários, de rituais, de compromissos, para que eu consiga funcionar bem, para que eu entenda o que eu tenho que fazer no meu dia. Então são dois mundos, né? A organização e o caos se chocando todos os dias. E isso não precisa ser tão binário assim em todas as esferas da vida, né? Então, o que eu quero dizer, nos estudos, eu sou mais ateia, super organizada, super focada, eu anoto tudo. Se vocês forem ver a minha parede aqui, tem aula por aula de escrito, se eu já salvei o material, se eu já imprimi, tá tudo certinho aqui. No TDAH, eu preciso de rotinas básicas, rotinas simples que façam funcionar a minha casa, né? O Gabriel divide tudo comigo, porque nós somos dois adultos morando juntos, né? Eu não acredito nessa frase de ajudar, que o marido ajuda. Não, aqui em casa a gente divide porque somos dois adultos funcionais morando juntos. Então, todos os serviços que eu faço, ele também é completamente capaz de fazer. Claro que, como um bom relacionamento, a gente tem fases. Então, tem fases que ele tá muito lotado de serviço e que eu acabo fazendo mais coisas de casa. E tem fases que eu tô super sobrecarregada e que ele dá conta do recado. Então, eu acho que isso também é uma troca, sabe? Ter esse diálogo. E muitas vezes tem semanas assim que eu tô hiper cansada, que eu tô sobrecarregada, a ponto de ter uma crise sensorial, a ponto de ter uma crise realmente. E que eu falo pra ele assim, olha, hoje eu não vou fazer nada
porque eu preciso me dedicar a mim, porque eu não tô conseguindo, hoje não dá. E aí ele super entende, faz o mais emergencial assim, e a gente deixa aquelas tarefas para outro dia. Então, tudo é questão de adaptação, pessoal. Não queiram fazer grandes mudanças na vida de vocês, esperando grandes resultados logo no começo. A gente precisa de um tempo para sentir, para se adaptar, certo? Eu achei por bem trazer esse vídeo porque eu recebi alguns comentários nesse vlog falando: ah, eu queria ser organizada como você, nossa, que legal, você faz com o maior gosto a rotina. E, gente, a gente faz porque a gente tá gravando também, né? E eu quero mostrar pra vocês que é possível. Mas isso não significa que eu tô naquela pegada de organização de limpeza todos os dias, tá? Inclusive nos vlogs eu até comento assim: gente, hoje é domingo, é dia do pega pra capar aqui em casa. Ou seja, eu faço comida pra semana, eu limpo tudo, organizo tudo, para que dure mais ou menos desse jeito uns 3 dias, e aí eu só preciso, por exemplo, passar um aspirador lá na quarta-feira, sabe? Então, essa pequena agenda de tarefas que eu montei para casa tem me ajudado a não entrar no caos perfeito, né? Não virar uma acumuladora, não viver na bagunça e também não dar margem para esses pensamentos rígidos que eu tenho por conta do TEA, né? Então, eu até brinco, né, que o Gabriel teve muita paciência no começo, porque às vezes eu brigava porque ele deixava uma garrafa em cima da mesa, sendo que eu sou hiper bagunceira e não fazia sentido nenhum na minha cabeça cobrar isso do outro. Mas é questão de adaptação, hoje em dia a gente já tirou de letra isso. E eu tô mega feliz de estar morando sozinha, foi uma das melhores escolhas que eu fiz. Eu posso até fazer um outro vídeo pra vocês. Eu amo demais meus pais, tive uma vida muito boa com eles. Mas a gente precisa sair de casa, precisa alçar voo. Eu fiquei muito tempo, mais do que eu esperava por conta da pandemia e outros problemas, eu fiquei mais tempo do que eu esperava com eles. Mas estar no meu cantinho, na minha casa, com as minhas regras, com o meu estilo de vida, que é completamente diferente deles, diminuiu até a frequência que eu tinha as minhas crises, né? Na época eu não sabia que eram crises de shutdown, meltdown, mas hoje em dia eu sei. E aí, desde que eu saí de casa, eu tenho tido pouquíssimas crises, tenho conseguido reduzir a ansiedade. Então, hoje em dia eu tenho um ambiente que tá no meu controle, que é agradável, então eu faço o meu cardápio, eu faço a minha rotina, e tudo isso tem sido incrível e melhorado muitos resultados da minha terapia e também da medicação. E aí, pessoal, isso não funciona só para quem tá morando sozinho, tá? Eu acho que dá pra achar um equilíbrio muito bacana, muito legal dentro da casa da família de vocês. Eu acho que tudo é questão de conversa, né? A gente entende que tem famílias que são mais abertas e famílias que são menos abertas, mas tentar achar o melhor da rotina de vocês para cada situação, para cada realidade, certo? Bom, pessoal, por hoje é só. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa um like aqui no vídeo, comenta aqui embaixo se você passou por alguma situação, por alguma mudança como eu passei e como você lidou com isso. Se você quiser deixar dicas também, eu adoro receber dicas, adoro receber sugestões e isso é bem legal essa troca. Tá bom, pessoal? Compartilha esse conteúdo com quem vocês acham que vai ajudar. E por hoje é só. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!